Adriana, Marisa, Regina, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nós chegamos ao 7º episódio de casos clínicos. A noite de ontem foi muito especial, foi muito bom ter aquele tempo de troca de informações, troca de energias, trocas de ideias. Foi um papo muito harmonioso, muito enriquecedor. E eu realmente tive que encerrar por conta do tempo, mas com o coração partido, porque o assunto estava fluindo bem, todos participando, todos sentindo, né, cada um na sua realidade, as questões da humanização. E eu fiquei realmente muito feliz com o tempo que nós tivemos e com a qualidade daquilo que nós compartilhamos. Hoje eu vou voltar para o tema de reconhecimento, né, para que a gente retome a rota. Ontem eu abri um pouco mais o assunto para que ficasse mais fácil de administrar as perguntas, porque como poderia ser pergunta de qualquer um dos episódios, então eu deixei aberto humanização e hoje eu retomo para o resultado daquele levantamento que eu tinha feito, onde os profissionais indicaram que reconhecimento é um dos seus maiores desejos, ok? Para quem não me conhece, sou Karen Davis, sou tecnóloga em radiologia, trabalho em radioterapia, tenho uma formação na área de técnico de enfermagem, mas não tenho a experiência. Então, guardei o conhecimento e me dediquei à radioterapia, onde eu estou em torno de um pouquinho mais de 10 anos. Tá certo? E aqui eu apresento temas onde há necessidade, merece um pouco mais de aprofundamento. Então, como nós temos um tempo mais flexível, temos a possibilidade de troca de informações através do chat. Então, por esse canal, eu faço apresentações de temas um pouco mais amplos. E o nome Caso Clínico é uma homenagem que eu fiz a nós, do assistencial, que geralmente não participa de reuniões clínicas na nossa rotina, mas que aqui são os meus convidados de honra, tá certo? Cristiane, muito boa noite, seja bem-vinda. Nadir, seja bem-vindo. Participem, mandem as suas perguntas. Conforme for surgindo as dúvidas e eu conseguir incluir aqui no tema, eu já respondo. Caso contrário, eu vou verificar se entra nas próximas lives, caso ou não. E aí eu vou fazer mais uma de perguntas e respostas, tá certo? Mas participem, mandem seus comentários, estejam comigo aqui para que esse encontro fique mais dinâmico, ok? Bom, então seguindo o formato das outras lives, eu vou apresentar um caso que está relacionado ao tema, que é reconhecimento pessoal. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje. E após a apresentação, a descrição desse caso, eu faço uma análise e no final apresento uma conduta, ok? Sempre relacionado ao comportamento do profissional da saúde. Para quem está pela primeira vez, esse é um encontro voltado a profissionais da saúde, com os nossos queridos convidados, né? Temos uma paciente, temos amigos aqui, porque o tema humanização de modo geral, ele serve para todas as áreas, inclusive para a nossa vida pessoal. Esta série está abordando mais a questão do reconhecimento do profissional da saúde.
E aí nós até utilizamos algumas experiências, compartilhamos alguns casos, damos exemplos de algum paciente, mas o foco não é falar de doenças e especificamente o paciente, mas sim o profissional diante do paciente, o seu comportamento e os seus desafios emocionais, tá certo? Frank, seja muito bem-vindo. Olá. Participem, hein, pessoal? Vamos lá, vamos começar? O que vocês, antes de começar, o que vocês acharam da live de ontem? Das perguntas, das respostas? Alguma das respostas não esclareceu a dúvida, que se quiserem refazer? Qual o feedback de vocês com relação ao nosso encontro de ontem? Quem estava? Podem ir respondendo, que tem um delay aqui da internet. Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar então o caso de hoje. É uma mulher, idade de 45 anos, um filho, escolaridade, ela é tecnóloga em radiologia. As suas principais queixas, ela tem um desejo de mudança. E que tipo de mudança? Mudança de setor, mudança de horário, mudança de hospital, mudança de área. E ela apresenta alguns distúrbios alimentares e oscilações de humor. Então, este é o quadro da nossa paciente de hoje. Boa noite, Fabiola. Regina, eu só fui até a cor azul porque eu acabei me envolvendo com as perguntas e o assunto foi fluindo, e eu acabei não falando as cores, né? Tem razão, é verdade. Eu não falei todas as cores. Foi muito bom, que bom, Regina, que você gostou. Que ótimo. Eu vou fazer um vídeo e vou postar lá no Facebook com relação às cores, tá bom, Regina? E aí eu falo de todas as cores que nós utilizamos, que tem uma simbologia que acaba influenciando nas sensações. Combinado? Você me perdoa? Mas que bom que vocês gostaram, viu? Eu adorei. Foi um tempo assim muito rico. Foi ótimo. Bom, então eu apresentei para vocês o perfil de uma profissional da saúde e que encontra-se num momento da parte emocional com alguns desequilíbrios. Tá? Ela está com uma necessidade muito grande de mudanças e mudanças externas. Ela quer mudar de ambientes, possivelmente por conta de não estar se relacionando bem, não estar satisfeita com alguma questão do ambiente, e apresenta um distúrbio alimentar. Essa questão do distúrbio alimentar, ela é muito presente quando há uma necessidade numa área e aí a pessoa encontra uma outra área para gerar um excesso e tentar equilibrar. Então, é sempre interessante quando houver um excesso na nossa vida, em alguma área, não concentrar toda a atenção no que está em excesso, mas sim procurar onde está faltando.
porque esse excesso ele é um recurso que a mente cria para compensar algum lugar que está faltando. Então, é muito comum, por exemplo, numa situação de distúrbio alimentar, o indivíduo procurar ajuda para resolver essa questão do excesso. E aí existe todo um trabalho para controlar essa ansiedade, para comer menos, para identificar os motivos os motivos que desencadeiam essa compulsão por comida, mas é sempre interessante pesquisar onde está faltando, porque pelo comportamento dessa profissional, esse distúrbio alimentar tem relação com as questões do trabalho. E a análise que eu vou utilizar para esse caso, ela tem base na psicologia. Então, é uma teoria desenvolvida por um psicólogo. Ele se chama Abraham Maslow. E ele estabeleceu uma pirâmide com um conjunto de condições necessárias para o indivíduo encontrar a sua satisfação. Então, essa pirâmide, ela classifica as coisas que são mais necessárias, que atingem o maior número de pessoas, e vai afunilando conforme vai evoluindo. Então, na parte mais inferior dessa pirâmide, ele coloca as nossas necessidades fisiológicas. Então, ele relaciona a nossa satisfação a coisas fisiológicas, como, por exemplo, a respiração, a alimentação, água, sexo, sono, até o mesmo processo de excreção, de eliminação de substâncias fisiológicas. Então, nessa parte mais larga, na base da pirâmide, estão essas necessidades. Então, o indivíduo ele busca suprir essas necessidades para alcançar a sua satisfação. E aí, subindo nesse processo, digamos que eu já tenha uma estabilidade com relação à alimentação, à respiração, à água, ao sexo, sejam áreas já equilibradas, aí eu vou subindo o padrão. E aí o próximo nível está relacionado à segurança. Segurança do quê? Segurança do corpo, segurança da própria moral, segurança da família, segurança da sua moradia. Então, são todas as questões que para o indivíduo represente um estágio de estabilidade, de conforto. Então, ele cria meios de se satisfazer nessas áreas. Na parte de segurança, também entra a saúde. Então, ele sabendo que ele está com todos o seu funcionamento equilibrado, fazendo os acompanhamentos, tendo bons resultados, ele também se sente seguro. Emprego também entra nessa questão da segurança, porque influencia, né, nas outras áreas. E aí, conforme ele vai suprindo essas necessidades, obtendo satisfação nessas necessidades, ele vai elevando o seu nível, vai buscando níveis mais acima. E aí entra a questão da estima. Na questão da estima, entra a parte de reconhecimento, que é o tema que nós estamos abordando hoje. Então, o indivíduo, ele busca o quê? Confiança, conquistas, respeito.
envolve muito a parte de autoestima e a questão do nosso caso de hoje, que é reconhecimento. Então, vocês percebam que o indivíduo que busca reconhecimento, ele já está com uma construção bem definida de algumas áreas. Então, esse indivíduo, ele já atingiu um certo padrão onde ele não se preocupa mais aonde ele vai morar, o que ele vai comer, com quem ele vai se relacionar, quem vai assistir a Netflix com ele, por exemplo. Então, são preocupações que ele já não tem. Ele já está buscando o reconhecimento de coisas que ele já conquistou. Então, nós podemos dizer que o reconhecimento, o indivíduo que busca reconhecimento, ele não tem desafios ou grandes desafios na parte intelectual, porque ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa capaz, ele já conquistou uma certa estabilidade. E aí nós entramos num outro assunto de que, por conta desses desafios nessa área, alguns indivíduos podem desenvolver um outro tipo de compulsão. No nosso caso de hoje, ela apresentava um distúrbio alimentar, mas como fuga de um problema emocional, pode-se desencadear, por exemplo, uma compulsão por compras ou um gasto desnecessário. E aí isso acaba distorcendo uma situação onde o indivíduo acredita que ele precisa de um outro emprego, que ele precisa ser reconhecido para ser promovido, para ganhar mais. Mas não é dessa necessidade que ele de fato precisa, porque ele já está num padrão de pessoas que conquistaram as questões materiais. Já são pessoas que estão financeiramente num nível onde ela já não se preocupa com algumas coisas. Então, são profissionais muito bem qualificados, muito bem capacitados. Então, se fosse um profissional da enfermagem, por exemplo, poderia trabalhar em qualquer área. No centro cirúrgico, no ambulatório, no pronto-socorro, na internação, na UTI, onde colocasse, por questões de capacidade, de inteligência, ele está habilitado para atuar e com qualidade. São profissionais excelentes. Se fosse um tecnólogo, como é o nosso caso hoje, um tecnólogo em radiologia, poderia colocar ele também em todas as áreas da radiologia. Tomografia, ressonância, medicina nuclear, na radioterapia. Na radioterapia, que é a área que eu conheço mais, ele também poderia ficar em qualquer equipamento, entende todas as modalidades, todas as técnicas de tratamento. Por quê? Porque esse profissional, ele não tem questões que afetem a sua capacidade intelectual. Os conflitos que nós temos nessa fase estão relacionadas à capacidade cognitiva, que tem a ver com o comportamento, tem a ver com as emoções. E dependendo do grau que está esse comprometimento, pode influenciar nas questões que ele já venceu, como, por exemplo, o emprego. A sua capacidade pode ser colocada em dúvida. Por quê? Por questões emocionais. Porque talvez ele tenha capacidade técnica de estar em qualquer setor, mas ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele tem a dificuldade de lidar com conflitos internos. Ele tem a dificuldade de lidar com hierarquia,
com o trabalho em grupo, com a interdependência de tarefas, ou até mesmo lidar com as dores dos pacientes. Por quê? Porque ele já carrega as próprias dores. Então, ele não tem reservas. Então, como que ele vai conseguir enfrentar a carga emocional da profissão, sendo que ele já está carregando a sua própria carga? E aí o que acontece? Se esse profissional não identifica a raiz do seu desafio, ele pode comprometer tudo que ele conquistou. Porque esses assuntos relacionados às emoções, eles afetam todas as nossas áreas. A raiz pode ser o trabalho, mas ele com certeza, se não tiver um equilíbrio, ele leva esse problema para casa. Ele leva esse problema para os grupos que ele frequenta. Por quê? Porque é uma dor. E a dor nós queremos compartilhar para ver se ela ameniza. E nessa tentativa ele pode contaminar os outros relacionamentos. Mas esse é um momento de introspecção. Esse é um momento onde ele precisa buscar o controle emocional e ele precisa olhar para dentro. Ele precisa se atentar aos detalhes e perceber o porquê que certos assuntos o afetam tanto. Por que pessoas de determinados perfis geram nele tanto desconforto? Por que ele atrai certos tipos de pessoas para trabalhar com ele? E por que essas situações elas se repetem com tanta frequência na sua vida? Aí, por conta dessas questões, ele tem essa necessidade de mudar, que era uma das necessidades do nosso caso de hoje. Ela tenta mudar, muda de setor, muda de área, muda de hospital, mas mesmo mudando, por que os meus líderes sempre têm o mesmo perfil? E por que eu evoluí tanto, me qualifiquei tanto, saí de um ponto A e cheguei ao ponto B, só que há anos eu estou parada no mesmo lugar, deixei de avançar. E aí, voltando para aquela pirâmide, percebam que até um certo ponto depende da inteligência, depende da capacidade do indivíduo de adquirir coisas, de fazer a sua construção. Mas de um ponto para frente, exige dele um controle emocional, porque é hora de administrar só. Ele não vai mais trabalhar com o corpo, ele vai trabalhar com a mente. E aí, quando chega nesse nível, as pessoas percebem que elas não conseguem administrar aquilo que elas conquistaram. Então, elas chegam na sua profissão, se desenvolvem, adquirem experiência, são respeitadas porque conseguem bons empregos, são selecionadas para trabalhar, mas o avanço que agora exige um equilíbrio emocional, ele não acontece. E aí a pessoa que sabe que é capaz, que confia, porque tem um histórico que comprova essa capacidade, ela não compreende que é algo com ela. Ela projeta isso nas pessoas. Ela diz que as pessoas que não a entendem, as pessoas que não reconhecem,
as pessoas que têm problemas, mas será que essa realidade, quando se repete tantas vezes em todos os ambientes ou na maioria deles, será que essa questão não tem nenhuma parcela de responsabilidade do próprio indivíduo? Pode ser que não tenha, mas isso precisa ser avaliado e constatado que realmente não tenha. Porque não há nada de errado, de repente, nós estarmos numa profissão ou numa área e que em determinado momento eu descubra que aquilo não faça mais sentido para mim. E não tem nada de errado nisso. Mas eu preciso ter convicção, porque se eu vou passar para uma outra fase, eu preciso ter vitória nessa. Então, eu preciso saber exatamente quais são as conquistas, quais foram as derrotas, o porquê e onde eu errei, para que eu possa avançar com uma bagagem a mais. E nesse nível de exigência que o profissional está, para que ele sinta falta de reconhecimento, é porque ele já está num padrão onde ele só deveria administrar tanto o que ele conquistou quanto as suas emoções. Então, a conduta para esse caso é exatamente o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele se encontra com a humanização exatamente nessa fase. Porque os dois temas, eles são voltados para a essência humana. Mas a humanização, ela convida o indivíduo a se relacionar melhor e a viver melhor em qualquer ambiente. Porque nós sabemos que na área da saúde é improvável trabalhar sozinho. Mesmo que o seu relacionamento com outros profissionais não seja de forma direta, mas ele existe. Então, quando não se tem um equilíbrio e não se tem clareza de quais áreas precisa ser desenvolvida, esse momento de se relacionar, que é a proposta da humanização, acaba sendo prejudicada. Então percebam que todos os temas onde havia a necessidade de mudança sempre voltava para o próprio indivíduo. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, ninguém dá o que não tem. Então, como que eu espero que alguém reconheça o que eu sou se eu próprio não me conheço? Então, é de extrema importância essa consciência para que haja um crescimento e não se coloque em risco tudo aquilo que já foi conquistado. Existe uma série de situações onde falta só o equilíbrio. Todas as outras coisas estão presentes. Até porque, se há necessidade de reconhecimento, significa que esse profissional ele já ocupa uma posição. E se ele deseja esse reconhecimento, é porque ele já investiu para ser quem ele é. Ele já trilhou uma estrada, um caminho, e hoje ele está cansado, possivelmente. Mas esse cansaço todo é por conta da falta de equilíbrio e de energia para investir naquilo que realmente faz sentido. Porque nós sabemos que sozinho nós podemos ir muito longe. Mas se tivermos alguém que nos acompanhe,
nós poderemos ir ainda mais adiante. Porque a única vantagem de sermos sozinhos é a agilidade. Porque quando nós trabalhamos em equipe, são várias opiniões que precisam ser respeitadas. Mas existe um propósito em comum. Mas que se o seu próprio propósito não tem sentido e muitas pessoas não sabem mais qual é o seu propósito, fica um desafio para a pessoa alcançar um propósito de outra pessoa ou da própria instituição, porque a nossa motivação vem daquilo que nós buscamos. É isso que nos faz se dedicar ao trabalho, se dedicar à família, é porque nós acreditamos que algo vai acontecer. Se isso se perde, não tem por que fazer. Nem o dinheiro segura um profissional nessa situação. Então, a orientação para essa profissional é começar esse processo intrapessoal, para desenvolver a sua inteligência intrapessoal. O que significa isso? Que é a capacidade dela conhecer quais são as suas deficiências e neutralizar os seus vícios, como no caso dessa paciente era compulsão alimentar. Então, quando eu conheço, eu tenho a capacidade de conhecer aonde está me faltando, eu neutralizo o meu vício. Eu tenho domínio sobre o que me causa estresse. Porque o autocontrole faz com que nós conseguimos, por exemplo, se eu não consigo mudar uma situação no meu trabalho, que isso pode acontecer, nós não temos autoridade muitas vezes, e nem o direito de exigir que alguém mude. Mas eu posso administrar o efeito do que aquela pessoa faz para mim. Porque isso depende de mim. Então, o autocontrole nos dá esse poder de administrar o efeito que as coisas causam em nós, já que nós não podemos mudar todas as coisas. E esse autocontrole, ele influencia as pessoas e faz com que elas queiram saber como você consegue reagir dessa forma diante dessa situação. E aí as pessoas começam a se aliar, porque passam a ter objetivos em comum e afinidades. Porque todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer um ambiente leve. E se eles percebem quem são as pessoas que conseguem transmitir isso, obviamente que vão querer estar perto de você. Então, essa é a mensagem de hoje. Buscar o seu próprio reconhecimento. Valorizar as suas próprias ferramentas e influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Porque isso leva a todos os níveis de reconhecimento, desde que ele comece por você. Tá certo? Agora eu vou ler as mensagens, porque eu percebi que vocês estão aqui participando, hein? Vamos lá. A Regina falando das cores. Nadir de Goiânia. André, seja bem-vindo, André. O André é minha dupla de trabalho, gente. Prazer aqui, André. Muito obrigada, é um privilégio. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem deixar os comentários para que eu
insira na próxima live. Conseguiram acompanhar? Deixem aqui as suas mensagens. Olá, moça! Boa noite. Chegou agora ou já estava por aí? A Adriana está propondo que as pessoas digam de onde elas estão, para nós termos uma ideia do alcance. Exatamente, boa. O Nadir já falou que é de Goiânia. Olá, a Moser chegou agora. Muito bem. Adorei a ideia, Adriana. Então agora eu já vou falar isso lá no começo, para as pessoas irem se identificando. Moser fala de São Paulo. Muito legal. Adriana também São Paulo. Moser São Paulo, Zona Leste. Ok. Ontem o Frank se identificou também. O Frank é de Goiânia. O Frank é da Colômbia. A Regina, pois eu também. Goiânia também, a Regina. Que bacana. Muito legal. Cristiana é de São Paulo também. É isso aí. Bom, pessoal, alguma dúvida? Querem compartilhar algum pensamento? Fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Lembrem que aqui é uma reunião de casos clínicos, então vocês são parte deste evento. O tema que está fixado é reconhecimento pessoal, moça. Eu usei a teoria da pirâmide de Maslow. E aí, pessoal, alguma pergunta? Hoje a noite foi de refletir, Adriana, com o travesseiro sobre reconhecimento. A proposta é essa mesmo, porque essa questão de autoconhecimento é um despertar. Então, em muitos momentos, nós temos a necessidade de mudança, só que nós trabalhamos com as informações que nós temos. Então, um indivíduo que está acostumado a resolver os seus desafios com a inteligência, ele vai continuar buscando formas de resolver com a inteligência. Então, o que eu consigo com a inteligência? Um emprego bom. Então, eu vou trocar de emprego, já que eu estou insatisfeito nesse, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de relacionamento, eu vou trocar de setor. Por quê? Porque ele é uma pessoa qualificada, é uma pessoa capaz. Só que chega num momento que nós percebemos que mesmo trocando, os desafios continuam. E aí surge essa questão do controle emocional, da introspecção, do autoconhecimento, porque é uma outra habilidade, que é a habilidade que nos capacita em administrar as áreas da nossa vida. Então, realmente, Adriana, é um momento de reflexão. E eu acho de extrema importância isso, porque cada um sabe onde está o seu desafio. E aí o conhecimento vem e nós vamos buscar onde ele se encaixa dentro da nossa realidade. E a partir daí que nós vamos estabelecer novos caminhos, novas estratégias, ver aquilo que faz e não faz sentido, buscar novos conhecimentos, buscar entendimento sobre as questões. Porque
muitas vezes, que nem eu citei, de coisas que acontecem repetidamente nas nossas vidas, mas nós não percebemos isso. Nós só percebemos quando alguém fala. Então, se aprofunde na sua reflexão, que essa reflexão que dessa reflexão saiam novas estratégias e que essas estratégias te conduzam para o seu verdadeiro e genuíno reconhecimento, ok? Exatamente como nos olhamos, como nos maltratamos, exatamente porque é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento fere mesmo. O Mozart está dizendo que para uma proposta na próxima live, nós abordarmos valores pessoais e profissionais na área da saúde. Ótima sugestão, Mozart. Ótima sugestão. Pessoal, então eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Mais uma vez foi um grande privilégio estar com vocês. Tem sido noites muito ricas, muito agradáveis. Só para mim, essa troca de informação, essa participação de vocês, já torna o evento extremamente válido, né? Toda a dedicação, o preparo, para mim já se torna muito válido de saber que aquilo que eu tenho compartilhado tem feito pessoas refletirem, tem feito pessoas se interessarem por um assunto que não é novo, mas nem todos têm se aprofundado para saber exatamente se serve ou não serve. Mas que o pouco que nós temos compartilhado aqui, eu digo pouco porque são assuntos muito profundos. Então, para que eu consiga falar o máximo de informação, eu preciso ser um pouco mais sucinta na abordagem de cada assunto. Mas isso é só para que vocês tenham noção da grandiosidade que é o ser humano, que são vocês, ok? Então, uma ótima noite para você, Andréia Paranhos. Boa noite. Que alegria recebê-la. Espero que você tenha acompanhado desde o início e que esse conteúdo tenha feito sentido para você também. Um grande beijo no coração de vocês. Espero vocês amanhã para mais um Casos Clínicos. Fiquem com Deus e boa noite.